Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vou passar para vocês aqui uma operação que eu peguei no XAUSD hoje, né? No dia 2 de março. Então a gente está vivendo aí nesse conflito entre os Estados Unidos, Irã e Israel. Né? Hoje saíram mais notícias aí que o Reino Unido agora também vai entrar, né, nesse conflito juntamente com a França. Né? A França já mandou alguns porta-aviões aí para o mar Mediterrâneo. Então, basicamente, pessoal, ontem, na sexta-feira eu já tinha pego um trade comprado, né, aqui no Shao, que foi esse trade que pagou mais ou menos 1 para 3,5, né? O mercado fechou nessa região aqui na sexta-feira. Muita gente já estava esperando o início desse conflito, ficou comprado. Então, galera, quem fechou o mercado na sexta-feira comprado no Shao, já tinha pego todo esse movimento aqui, né, na sexta. O mercado deu esse gap aqui, ó, e foi abrir lá em cima. Então, galera, hoje, no dia 2 de março, aí, muita gente fez muita grana no Shao porque ficou comprado desde sexta-feira. Então, pegou todo esse movimento aqui, né? Basicamente, se a gente for ter aqui uma noção da onde eu estava comprado na sexta, até aonde abriu o Shao, no dia de ontem, a gente vê aqui um movimento de basicamente aqui, ó, 4%, 4,5% aí, galera. Então é muita coisa mesmo, assim. Nós não viramos a sexta-feira comprada, mas já estaríamos, né, olhando aí uma compra para o dia de hoje. Então, galera, vamos lá. O racional de hoje. Então, o mercado abriu com esse gap, né? O fechamento dele foi aqui. Então, eu marquei o fechamento dele porque seria uma região que provavelmente o preço viria buscar, né? Eu marquei um pouquinho acima, onde realmente foi o fechamento, mas eu poderia ter facilmente aqui colocar mais uma região de troca de polaridade um pouquinho abaixo aqui, que foi onde o preço tocou uma vez, onde o preço fez um pullback aqui, né, e foi embora. Então, basicamente, eu estaria olhando essa região e uma região aqui um pouquinho abaixo, que daí também ia confluir aqui com esse topo ascendente que fez na segunda-feira passada, né? Então, que foi essa região que ele foi criando essa liquidez aqui, ele ficou num range lateral aí, só esperando, né, notícias aí da guerra, do conflito, né, na semana passada. Então, pessoal, vamos lá pro racional. Obviamente que a gente não iria pegar compra aqui nesse topo, porque o mercado abriu muito em gap de alta. Como eu falei para vocês, eu estaria esperando o preço tocar numa região mais baixa aqui, né, após uma correção, para poder pegar um trade de compra. Então, galera, o mercado se movimentou pela madrugada, né? Vocês podem ver o horário aqui, né? 3 da manhã e tal. Então, o mercado fez todo esse movimento de alta. Hoje, né, pela manhã, às 9h30, o mercado realizou todo esse movimento buscando a região que eu tinha comentado aqui anteriormente, né? Já tinha demarcado a região lá, que foi o fechamento de sexta-feira. Então, o mercado veio buscar o fechamento. Ele fez um gapzinho, um paviozinho aqui para baixo, buscando a outra região dos topos ali ascendentes que eu falei, né, de semana passada, que é o mesmo topo daqui. Então, aqui já ligou o meu gatilho de alerta para uma possível volta à alta, né, uma reversão ali dessa correção de hoje. Porque o conflito continua, né, os Estados Unidos continuam atacando o Irã. Já saíram várias notícias no dia de hoje aí que os conflitos vão continuar aí por mais algumas semanas. Então o ouro tende a buscar aí no mínimo mesmo até os 5.500, podendo se estender até os 6.000 aí, que é o que eu acredito, né, no decorrer dessas semanas, dependendo de como for esse conflito. Então, pessoal, vamos lá para o racional aqui, né? O preço veio, né, tocou na região lá, mostrou uma certa resistência aqui desses topos ascendentes, já devolveu e continuou trabalhando. Então eu vou diminuir o time frame aqui para a gente poder filtrar melhor. Então vamos lá. O preço veio, fez toda essa correção, tocou em médias aqui, eu uso muitas médias móveis, né, para me guiar. O preço devolveu aqui todo o movimento, só ancorou na média e veio até a região lá embaixo. Devolveu imediatamente quase todo o movimento aqui. Então, o que isso me mostra? Aqui me mostra que é uma região confiável.
tanto aqui quanto aqui em cima, né? Por quê? O preço tocou lá, devolveu aqui em cima, deixa eu tirar aqui para não confundir, e começou a trabalhar na mesma região, né? Então, pessoal, o que eu estaria buscando para executar um trade aqui nessa região? Nos 5 minutos, eu estaria buscando por um movimento de liquidez, né? O que seria esse movimento de liquidez? Vou mostrar aqui para vocês na prática um pouco mais de como funciona. Então, o preço ele faz topo e fundo capturando liquidez, né? Então, o preço veio, tocou na região, a minha região de confiança é aqui, essas duas, né? Se rompesse essa, eu ia buscar por essa, mas aqui o preço já mostrou que a região seria essa, a confiável, porque ele faz vários toques aqui. Então, o que eu estaria buscando nesse movimento aqui, ó, de liquidez? O preço vem, faz topo ascendente aqui, faz fundo aqui. Nesse fundo, galera, vocês podem notar que o preço faz um engolfo aqui, ó. Tá vendo? Ele vem, toca aqui, faz um fundo e já faz um engolfo, né? O que isso mostra pra gente? Que é força compradora, né? Que o preço está trabalhando uma liquidez para manipular o mercado, mas que o preço tende a buscar a alta, né? Então o preço faz esse engolfo. Aqui ele faz um topo de liquidez capturando toda aquela liquidez ali de baixo, né? E a região que a gente vem trabalhar seria essa. Então deixa eu só contextualizar melhor. Vamos lá, o preço veio, ele fez aqui, né, a resistência na região que a gente precisava. Logo após isso, o preço faz a primeira formação de liquidez e aqui embaixo ele faz o primeiro fundo de liquidez. Nesse primeiro fundo de liquidez, esse candle aqui, esse candle de alta que a gente tem aqui, é um candle que mostra que o preço fez um engolfo. Ó. Ele engolfou todo o candle anterior aqui. Ó. Então isso aqui é a força compradora. Aqui eu já ligo o meu gatilho esperando uma captura de liquidez, porque ele vai mostrar que ele vai fazer a captura dessa região, desse topo aqui, né? Então vamos lá, marcando aqui o topo. Então galera, vamos lá. O preço fez o topo, buscou o fundo, fez o engolfo e aqui ele capturou toda a liquidez que ele formou aqui, né? Então nessa região aqui ele fez a captura de liquidez, formou a liquidez com topo, ascendente e fundo, sem romper o fundo anterior, fez o engolfo nessa região e capturou a liquidez lá em cima. Após a captura dessa liquidez, eu vou esperar o quê? O preço retrair na minha região próxima do engolfo, que também seria próxima à minha região de confiança aqui. Essa região aqui seria a região que vai ficar o meu stop, né? O meu stop loss vai ficar abaixo dessa região. Então, pessoal, ele formou o meu padrão. O que eu preciso agora? Diminuir o time frame para 1 minuto, para poder filtrar a minha operação, correto? Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver, olha o tanto que forma de liquidez, né? Aqui está o nosso engolfo dos 5 minutos, a captura de liquidez. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso da minha retração de Fibonacci. Então, eu vou pegar a minha Fibo, eu pego a região aqui do último fundo que fez, né? Vou botar por 5 minutos porque é mais fácil de vocês enxergarem aqui a execução. Só um minutinho. Então vamos lá. A minha região confiável da Fibonacci é o fundo do corpo aqui. O pavio eu não considero, eu sempre considero o corpo da vela, porque o pavio não demonstra tanta força para retrair até o fundo do pavio. Aonde tem a região de força é o fundo da vela. Então, esticamos a nossa fibra do fundo da vela até o topo da vela da captura de liquidez, que está exatamente aqui, né, na nossa região. Então, um pouquinho abaixo do pavio. Galera, então vamos lá. A nossa fibra, a gente traça ela por cima de toda a liquidez até onde rolou a captura de liquidez, que está o nosso zero da fibra aqui. Vocês podem ver ali, ó. O preço faz a retração exatamente na região dos 618. A partir daqui eu executei meu trade, galera. Então, quando o preço vem, toca nessa região, faz esse candle de força aqui, rejeitando o possível baixa, eu executo. Então, eu executei o trade aqui comprado. O meu stop, ele veio um pouquinho abaixo da região, como eu falei para vocês aqui, né, que foi onde o preço também trabalhou. Se o preço vem e retrai e rompe essa região, eu já saio do trade.
né? O tradezinho pagou 1 para 5. 1 para 5 vezes o risco retorno. Então, pessoal, um racional bem simples de captura de liquidez, né? Obviamente, aqui eu tenho certeza que o preço vai fazer o quê? Ele vai buscar um novo topo lá em cima para renovar essas máximas aqui de ontem. Porém, agora já são 5:30 da tarde, então eu não vou ficar exposto ao mercado. Comecei a minha semana bem positivo já. Eu já finalizei esse trade aqui com $298 e, pessoal, basicamente é isso aqui. A nossa padronização que a gente sempre executa aqui no Forex, né? A gente segue exatamente esse padrão para estar executando os trades e todos os trades que a gente executa com esse padrão, o stop fica curtíssimo, porque basicamente, se o preço vem contra aqui, a gente ia pegar da onde a gente executou aqui, ó, até o nosso stop, iria dar aqui, ó, 955 pips. Então, menos 18%, galera, isso aqui é um stop curtíssimo para o ouro que é super alavancado. Para aqui, para uma execução de 5.653 pips. É muita coisa, galera. Então, para o ouro, principalmente, é muita coisa. Então, pessoal, é isso aí. Mais aqui uma aulinha da nossa padronização para vocês. Espero que vocês curtam. E qualquer dúvida aí, chama a gente que a gente já resolve com vocês.